Olá, olá, olá! Vamos ver se agora a gente consegue colocar a Suzana aqui na live. Bora lá! Questões técnicas, minha gente. Bora, galera! Enviar tudo de volta a live aqui. Aí, agora espera que eu vou te chamar, peraí. Boa noite! Oi, agora deu certo. Agora foi. Boa noite, Suzana, seja Boa bem-vinda. noite, obrigada. Boa noite, Sandrinha. Boa noite, Luísa. Boa Quem tem noite, todo mais? Deixa eu ver mundo. aqui. Olá, galera. Boa noite, todo mundo. Rafa, Luísa, Sandra. E Boa aí? noite, gente. Então, hoje vamos falar sobre biomagnetismo PET, né? O biomagnetismo na veterinária. Conta pra gente um pouquinho sobre você, pra gente conhecer você, pra eles, no caso, conhecerem você, né? Quem és tu? Quem fala aqui com a gente? Meu Deus. Gente, primeiro eu gostaria de falar que eu estou um pouco envergonhada, porque é a minha primeira live, mas tudo bem, vamos lá, vai fluir. Bem, eu sou Suzana, né? Eu sou médica veterinária. É, Ainda trabalho na clínica convencional também. E agora me descobrindo aqui no biomagnetismo, que é uma terapia, uma ferramenta que eu venho amando, estou apaixonada cada vez mais. Vamos lá, mais um pouquinho. Eu sou formada há quase 5 anos, né? Vai fazer 5 anos agora, no final do ano. Amo a veterinária, mas estou me apaixonando mais ainda pela parte não convencional, que é essa holística aí da vida, e que está transformando, né, os animais como um todo, os seres humanos também. Eu acho que esse é o A caminho. relação, né? Exato. É, E é isso. O biomagnetismo é uma ferramenta, é uma terapia energética, tá? E atua tanto na parte energética mesmo, né, do tratamento da terapia holística, como na parte física também. Então é algo que abrange bastante a saúde dos animais como um todo, tanto pegando na parte energética, né, captando ali os desequilíbrios. Meus cachorros começaram a latir aqui. se quiser dar um Capta... grito, pode dar. Ei, Bela, meu Deus. Não atrapalha aí. Jesus. Deixa eu abrir aqui. Calma. Vai, vamos lá fora. Bom, gente, quem não me conhece, eu sou a Lauren. Aproveitar, então, deixa os cachorros Isso. latir aí. Isso, melhor. Eu sou a Lauren, eu sou médica veterinária também. Desde que eu me formei já tive um pouco desse puxão aí para medicina integrativa, né? Então, a minha história começou eu tentando ir para convencional, mas a espiritualidade falou assim: não, senhora, não é isso, né? E eu tive que passar por algumas experiências para entender a situação que eu e colegas colocávamos os nossos pacientes, né? Então, o meu primeiro momento ali foi com a comunicação intuitiva. Eu fiquei internada por um tempo por tentativa de suicídio em 2022. Tentei suicídio em março de 2022, por burnout, por depressão profunda. E foi na época que eu estava fazendo plantão. Eu me formei no final de 2021 e já fui para os plantões. E ali, uma depressão que eu já tinha, um burnout que eu já tinha também, já começando ali, piorou. E daí entendi, né? Nossa, não é isso que eu preciso. Será que é isso que os animais também acontece, né? E aí eu já era comunicadora intuitiva, não colocava em prática. E aí nisso comecei a ter essas reflexões, né? Só me socaram medicação, tive efeito colateral um pior que o outro. E aí eu falei, cara, ninguém me perguntou o que que eu preciso aqui. E aí é que começou a minha jornada e agora estamos aqui na egrégora Animal Spirit Healing, que se tornou também uma egrégora física e que a Suzana Né? faz parte. Então Graças conte a pra gente Deus. agora um pouquinho sobre o bio. Tá, vamos lá. O biomagnetismo, ele
é uma ferramenta, é uma terapia antiga, né? Eu não sei dizer aqui exatamente o ano, mas ela é bem antiga, é uma técnica bem antiga e já tem estudos científicos que comprovam a eficácia do tratamento. Claro que começou com os humanos sempre, né? Quer dizer, sempre não. Mas enfim, a história mesmo do biomagnetismo, ela é mais focada nos humanos e aí recentemente, não sei dizer se recentemente, mas abriu também para os animais. E aí eu pude me conectar, conhecer a terapia e a espiritualidade que me levou também, né? Tem um pouco desse lado da história também da espiritualidade com o biomagnetismo, que eu vi nessa jornada aí desde 2020, conectando aí com a espiritualidade. E muitas coisas ocorreram, enfim. E quando foi no final do ano passado, eu fui fazer uma terapia para mim, né? Tava tendo um mutirão de terapias holísticas e tal. E aí eu fui, e o interessante foi que a terapia que eu escolhi eram vários tipos de terapia. A terapia que eu escolhi, quando eu cheguei lá, ninguém me avisou na hora, mas no momento que eu cheguei, a moça falou assim: Olha, a terapeuta que você ia fazer a sessão, infelizmente ela passou mal e não pôde vir. Mas nós temos outras opções que você pode escolher para não perder, né? A oportunidade. Eu falei assim, tá, quais são então? Ela foi citando, aí ela falou assim, biomagnetismo. Eu falei, interessante. Eu não conhecia muito, eu já tinha ouvido falar, pouca coisa assim, mas eu não cheguei a me aprofundar. E aí eu falei, eu quero esse aqui. E vamos lá. Então fui, né, esperei lá, participei. Quando começou a sessão, a gente começou um pouco a conversar para ela saber a minha vida um pouquinho. E eu fui conversando com ela sobre o meu trabalho atual e que eu estava sentindo um chamado para fazer uma transição de carreira, né, sair um pouco da parte convencional e ir para essa parte mais energética. Daí ela foi me apresentou o biomagnetismo PETS, né? Ela me passou o contato da pessoa do curso e no primeiro momento que eu vi, assim, foi amor à primeira vista. Eu me encantei, eu me apaixonei por tudo. A dona do curso também, ela é bem caprichosa. Se vocês quiserem, depois até boto aqui, que qualquer pessoa pode fazer também. É, muito detalhistazinha, assim, eu gosto dessas coisas. Então, a mesa em si, eu até posso mostrar para vocês aqui. Deixa eu virar aqui a câmera. Então, é essa mesa magnética aqui, né? Que tem o desenhozinho do cachorro, mas e aqui a área de impacto, enfim, as mandalas onde a gente faz as limpezas. É, e aí, isso aqui é só uma antena, tá? Não quer dizer que a gente só pode fazer em cães, a gente pode fazer em qualquer espécie animal. Então, assim, voltando. É... Ai, meu Deus do céu, pera ainda, gente. E aí me chamou muito a atenção, vou tentar não me prolongar muito. Então ela me indicou o curso, então pronto, foi só a primeira porta de entrada e eu entrei em contato com o pessoal do curso, comecei a correr atrás, né? E na hora certa, no tempo certo, deu tudo certo. E aí pronto, quando eu recebi o material em casa, porque vem tudo incluso no curso também, eu comecei a praticar primeiro com os meus cães, né? E eu já fiquei impactada do primeiro momento, porque assim, eu eu vou mostrar para vocês depois como que eu faço, né, se der tempo. Mas primeiro a gente faz o rastreio energético, né, do que o animal precisa. E aí tudo que saía ali batia certinho, sem os, né, no momento, eu vou explicar depois como que é, mas no primeiro momento a gente não sabe exatamente o que é que vai sair. Depois é que eu vou descobrindo quais são as questões que o animal está apresentando ali. E aí eu ficava impactada. Fiz com os meus três cães, Negão, Juninho e Bela, e assim, incrível como bateu tudo certo. E as respostas já começaram a aparecer assim nos primeiros dias após a sessão. E eu fiquei mais encantada cada vez mais, cada vez mais. E aí foi fluindo, eu fui abrindo para ir treinando, né? Fazendo as sessões com alguns amigos. Inclusive, Sandrinha, maravilhosa, foi a primeira cliente minha. Ei, Sandra? Com o gatinho dela lindo. E deu super certo, então começou ali. Eu agradeço muito a Sandra, eu digo a ela que ela foi a porta de entrada, assim, para poder me impulsionar, para poder, Legal. vai minha filha, vai nesse caminho mesmo, tipo assim. E aí deu super certo, ela também ficou maravilhada, assim, com a sessão. E aí pronto, foi fluindo, fluindo. E lá eu já conheço o Lau desde ano passado, né? Que eu procurei ela, inclusive, para fazer comunicação com Bela. Minha cadela estava umas situações aí lá me ajudou bastante.
então pronto, aí eu fui abrindo, fui treinando cada vez mais, foi expandindo, expandindo, e aí, como foi a espiritualidade quem me trouxe para esse trabalho, então não tem para onde correr, as coisas fluem, né? Quando é a Sim, espiritualidade quem manda, assim, quem determina, quem vai te guiando, te iluminando, e aí vai fluindo numa facilidade, assim que você fica uau. é E verdade. aí é isso. Voltando agora um pouquinho mais para a terapia em si, ela faz limpezas energéticas no campo eletromagnético do animal. E através da impactação dos ímãs, né, a gente posiciona os ímãs na mesa e a terapia ela é feita à distância. Por isso que tem também essa questão da praticidade, porque eu não preciso estar em contato direto físico com o animal, então assim não gera estresse no animal, né? Então tem essa parte da comodidade. Tem também a questão da adesão ao tratamento, porque como não vai ter o fator estresse, não vai estar estressando o animal e os resultados eles começam a aparecer assim muito rápido. Os clientes sempre têm gostado muito, né? Graças a Deus. E os animais eles são muito abertos para receberem esse tipo de tratamento. Então, Sim. assim, é, é maravilhoso. É muito engraçado, porque a Suzana fez pro meu, né? Pro Melo. Sim, E era muito engraçado, porque o Melo mudava do nada. Aí eu pensava assim, nossa, eu acho que a Suzana fez o biomagnetismo do Melo. Porque ele muda da água pro vinho, assim, né? O caso dele era mais comportamental, eu acho, né, que a gente fez. Eu não sim. lembro agora qual que foi. Gente, foi sensacional, assim, porque eu não sabia que o biomagnetismo também pegava esse espelhamento que o animal faz do tutor, do adoecimento que o animal faz pelo tutor. Então eu também fiquei muito surpresa. Tipo, eu Sim. sabia um pouco ali que o bio era com ímã e não sei o que e tal, eu já tinha recebido, era gostoso pra caramba. Mas quando a Suzana pegou e me falou assim, tudo que caiu, eu falei, não, capaz, né? Tipo, eu não sabia que o biomagnetismo fazia isso. E o que mais me chamou atenção foi aparecer o autismo, né? Porque depois eu Hum, fiquei refletindo, porque eu tô no diagnóstico de autismo, grau leve, né? Mas tô nesse processo de diagnóstico. sim. E o Melo, depois você estava me falando, né, depois da sessão, ele tem esse comportamento, assim, 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 assado. Eu falei, Tem. tem. Eu nunca pensei que era questão de autismo. E já tem estudos na É veterinária sobre autismo incrível. em animais. E aí eu fiquei Hum, olhando assim, tipo, caraca, cara, tipo, isso me pegou totalmente de surpresa. sim. E ser rápido, meu, rápido demais. Não tem explicação, assim, sabe? É Tipo, incrível. pá, É incrível, muito incrível. bom. A gente fica boba Muito legal mesmo. mesmo. Essa questão do Sim, demais. autismo foi bom você ter tocado também, porque foi uma das coisas que eu fiquei também muito impactada quando eu estava fazendo a sessão para Juninho, o meu príncipezinho, olha lá ele, ó. Ju, escondeu. Gente, ele se escondeu, disfarça, tá envergonhado. Enfim, Juninho. Então, assim, gente, eu também tô nesse processo aí. Não tenho diagnóstico ainda, mas eu tenho um grande chance. Eu tenho um forte indício de que eu também tenha algum determinado grau de autismo, até porque eu tenho autismo na minha família. A minha irmã mais velha, né, para quem não conhece, ela é autista e é um grau bem elevado. E aí eu sempre tive essa pontinha de suspeita. Será que eu sou também? Enfim. E aí, Juninho, quando veio pra mim, a gente sempre brincava. Juninho é autista, porque Juninho tem uns comportamentos aí meio. Ele se isola, ele gosta de brincar sozinho. Enfim, comparando com uma pessoa, os comportamentos parecidos. Só que assim, eu achava que não tinha e tal, e animal. E aí, quando eu parei pra fazer a sessão de Juninho, eu coloquei o tema ansiedade, que ele é muito ansioso. E aí, pra minha surpresa, quando eu fui lá buscando. Primeiro que saiu o impacto tutor, né? Então ele tava me espelhando. E aí eu falei, lá vem coisa aí pra mim. Lá vem coisa pra mim. E aí, quando eu tava lá fazendo a sessão, foi uma sessão muito emocionante. Eu me emocionei muito. Eu demorei, inclusive, pra terminar a sessão, porque eu falei, meu Deus, eu tô fazendo pra ele, mas parece que eu tô fazendo pra mim. E aí deu lá, autismo. Eu falei, nossa, ele só tava tentando me mostrar aquilo que eu tenho dentro de mim, né? Então, assim, hoje eu acho que eu só falta mesmo o diagnóstico pra poder concretizar, mas eu tenho um grande suspeito. E o TDAH também. Eu também suspeito que eu tenho. Bem Eu forte. tenho, E eu tenho. e a partir disso, eu comecei a observar, né? Vem aquela questão da autoobservação e a observação do outro também.
durante os meus atendimentos nas clínicas mesmo, na parte convencional, começou a vir muito essa questão do autismo para mim, que vem, né? Aí fala, por exemplo, aí comecei a atender muitos clientes que me relatavam. Do nada, eu não falava nada, porque eu respeito muito a questão da abertura da pessoa. Se a pessoa não tem uma abertura para esse tema, eu não vou forçar. Eu acho que cada um tem seu tempo. Então a pessoa mesmo começava a falar assim para mim: ah, eu tenho uma gata lá em casa que eu acho que ela é autista, porque ela se comporta assim, assim, assado. Aí eu já estava refletindo, eu acho que deve ter alguém na família que é autista e às vezes a família não enxerga, não quer aceitar, então o animal tá só querendo mostrar. E aí ela ia, passou aí várias vezes querendo ser atendida sempre por mim, revisão, que era problema de pele, então demora um pouquinho mais, isso na parte convencional, tá? Na clínica. E aí toda vez que ela ia, ela sempre tocava no mesmo assunto. E uma certa vez, ela levou o filho dela, que é um pré-adolescentezinho, tá? Ele saindo da fase da infância para adolescência. E eu percebi que ele tem, sim, assim, claro que eu não sou nenhuma, eu não sou nenhuma médica, psiquiatra, enfim, ou terapeuta que trabalha nessa área, mas como eu tenho uma irmã e eu desde pequena eu convivo com isso, eu consigo captar, né? Quando eu percebo que aquela pessoa tem ou não, enfim. E aí me veio muito. Daí ela tocou no assunto novamente. Ah, que não sei o que, a minha gata. Nesse dia eu não comentei porque a criança estava presente. Aí de uma terceira vez que ela foi, ela tocou novamente no assunto do autismo da gata e tal, tal, tal. Aí eu perguntei: vem cá, você tem alguém na família que tem autismo? Aí ela falou assim: não. Mas espera ainda, será que meu filho é autista? Ou seja, aquele lá que eu tinha percebido. Eu não falei nada, né? Porque isso vai da pessoa, é processo da pessoa individual, não tenho que interferir. Mas veio de reflexão para mim, né? Para poder eu entender que realmente acredito muito que seja essa questão que o animal espelha, para mostrar para gente que tem alguém ali na casa, que tem ali no ambiente que precisa ser reconhecido, porque autismo, gente, não é doença, é normal. Hoje em dia isso é muito normal, enfim. Né? E Pra gente cada não vez fugir vai ter muito. mais. Exato, exatamente. Pra gente não fugir muito do tema, mas é isso. Que mais, gente? Pergunta aí, Lau. Tá, Perguntem aí vamos dar também, uma gente. respirada. É, Essa questão sobre os animais obedecerem, né, pelos tutores, eu falo bastante aqui no perfil, caso alguém tenha interesse, né? mas Tem vários fatores, assim, em relação a essa questão dos animais obedecerem pelos tutores. Tem essa sim, questão do espelhamento, né, do animal querer mostrar. Eles têm, muitas vezes, essa missão de mostrar que, ó, tal pessoa precisa de sim, atenção, precisa de olhar, né? sim, É, a questão do autismo não vou entrar no assunto, mas tem relação com mediunidade. E quem sim, acompanha o canal aqui, né, o meu Insta sabe que eu falo bastante sobre isso, porque eu sou médium ostensiva, trabalho com a espiritualidade nos animais, então sim, sei que tem essa relação ali, o TDAH também tem. E os animais são seres extremamente mediúnicos, né? sim, Claro que cada um na sua individualidade, assim como nós sim, temos a nossa individualidade mediúnica. sim, E para vocês verem o nível que o planeta está chegando, agora falando a nível espiritual, de evolução espiritual, de que está tendo essa consciência de que os animais obedecem pelos tutores. E já está sim, saindo daquela romantização de que é bonitinho o animal obedecer pelo tutor. Ai, que bonitinho, que ele me protegeu de uma magia. Ai, que bonitinho, que ele tá ficando doente porque não sei quem tá doente. Olha que bonitinho. sim, Agora já está sendo visto que isso não é normal. Normal não, né? Não é saudável. Não é exato. legal, né? Tem vários fatores. Um deles é o arquétipo de herói Sim, desequilibrado, que é uma compensação que o animal tem de forma inconsciente. Nós também, humanos, temos. Médico veterinário, área da saúde principal, arquétipo de principal. herói, por compensação de coisas que fez em vidas passadas. Sim, Então, tem várias coisas, né? Até eu ia falar agora, tipo, quando você fala ali do fator humano, né? Quando aparece ali na mesa do biomagnetismo,
Quando chegou para mim a primeira sessão da Suzana que fez com o Melo, veio o fator humano. Eu falei, pronto, né? Não chega só a mesa quântica falando, né? Trabalhando essa questão humana aqui. Sim, Tem que ter o biomagnetismo. também. Então, Tá, estamos tá ligado. avançando muito nesse lado já, porque já tem Sim, mais ferramentas cada vez mais para trabalhar isso, sim. né? Então, Graças a é Deus, né? algo aí para abrirmos os nossos olhos e lembrar que eles não estão fazendo isso só por missão, só por isso, só por aquilo, mas é que somos todos um. Estamos Sim, todos conectados. Então, a exato, evolução do outro é a minha evolução também. O exato. meu, o meu aprendizado é o aprendizado do outro também. Só que no caso dos animais, normalmente eles estão inconscientes em relação a isso. Por isso que eles ficam adoecendo pela gente, tá? Sim, Acho que era isso que eu ia falar. perfeito. Quiser complementar? Eu quero só ver aqui uma questão que Rafael comentou aqui. Teve o caso de meu avô que tinha problema renal e Belinha apresentou os problemas renais. Belinha é nossa fêmea. Rafael é Uhum. o pai dela, é sua mãe, a gente hoje é amigo. Então, o que é que acontece? Foi muito interessante esse caso, realmente. Foi bom ter, Rafael lembrar. O avô de Rafael, ele teve problemas renais gravíssimos, bem sérios mesmo. E Bela, a gente pegou filhotona e ela novinha desenvolveu problema renal. Bela é uma esponja energética que eu acho que já vai até responder essa pergunta que você. Eu vou deixar até para lá eu responder essa aqui que ele perguntou. Existe como evitar que o cachorro absorva as patologias? Ou é inevitável? Só nos resta reduzir. Então, vou só comentar primeiro aqui, depois você complementa essa questão da absorção da energia. Bela é uma esponja energética assim absurda, ela capta tudo. E aí, Bela, do nada, problema renal. Começou com uma tossezinha, eu achei que era, sei lá, osso, alguma coisa que a gente foi investigar lá, problema renal. E aí, até hoje a gente lida com isso. E aí, depois que eu comecei a me conectar com essa parte mais energética e espiritual, tudo fez mais sentido. Por que que Bela tem esse problema renal? E aí depois veio um problema de bexiga, que foi quando eu te conheci, né? Que a gente começou a fazer os tratamentos nela na bexiga. E é justamente isso, ela absorveu todos os problemas de seu Moisés, o avô do Rafa. É muito incrível, eles absorvem tudo, tudo, eles espelham, né? E aí eu passo Sim. para você complementar aqui agora essa questão da absorção da energia, da energia. Deixa eu ver se tem mais alguma Pera aí, pergunta aqui gente. atrás enquanto você Deixa eu responde. só anotar o que eu tenho que falar, Ah, senão eu vou esquecer. sim, certo. Herói. Enquanto isso, eu vou dar Gente, boa noite para TDAH é quem foi assim. chegando, gente. Boa Isso. noite, obrigada por estarem aqui presentes, acompanhando nossa live. Vocês podem ir perguntando aí as dúvidas que aí a gente vai respondendo também. Tá. É, tem um comentário aqui, eu adorei, da Carol. É aquela Sim. frase que falam que não é igual ao dono, é roubado. É exatamente isso. Sim, eu vi aqui, realmente. É isso. Bem isso mesmo, Carol. Tá, então vamos lá. Tem dois caminhos que a gente pode tomar aqui para responder a pergunta do Sim. Rafa. Então, Rafael, eu vou te chamar de Rafa porque eu chamo todo mundo pelo apelido, tá? Então, quando a gente fala sobre o adoecimento dos pets pelos tutores, tem várias explicações. Uma delas, que é mais espiritual e que não é tão assim puxando para a constelação familiar, mas é um fato, é que somos todos um. O que significa isso? Que nós todos viemos da mesma fonte, nós somos fragmentos do Criador. Então, nós todos, vamos dizer assim, estamos compartilhando informações, tá? Isso por meio de uma teia que nos conecta, uma teia energética. Exatamente por sermos todos da mesma fonte, somos fragmentos da fonte, enfim, tá? Isso na espiritualidade. E o que acontece? Nessa teia é aquela teia da constelação familiar, que está fluindo informações de forma inconsciente. Então, você tendo, por exemplo, sei lá, vai namorar com uma pessoa, você cria uma teia com aquela pessoa, uma teia nova, não quer dizer que não exista aquela outra teia, né? Uma teia, vamos dizer assim, original, né? De fragmentação ali. Porque tem as famílias de alma, tem as famílias ancestrais, tem várias coisas, então são vários sistemas, não é só um. Mas tem o principal, né? A base que é todos estamos interconectados, nós nos conhecendo ou não. Então é o inconsciente coletivo. Aí, sei lá, comecei a namorar uma pessoa. Aí se forma um novo sistema. Esse sistema é a teia, tá? Essa teia energética que flui as informações. Aí
agora eu vou ter um cachorro junto. Aí esse cachorro entra nesse sistema que já estava entre eu e meu namorado, ou você e sua namorada, e agora todos vocês estão compartilhando inconscientemente informações por meio de energia. Então, se eu estou triste, a outra pessoa, cara, nem precisa ver a minha cara, ela sabe que tem alguma coisa errada. Se ela estiver bem conectada comigo, vai saber que tem alguma coisa errada, que eu tô triste. Às vezes nem tô transparecendo, assim, mas ela sabe que tem alguma coisa errada. O animal é muito mais fácil de perceber, porque eles estão muito conectados a essa parte energética, eles têm uma facilidade de conexão por conta de questões deles de encarnação. Então, o ser humano, o propósito de encarnação dele aqui é fazer todas essas coisas que nós fazemos, né? Pagar conta, criar coisas, comer, se preocupar, todas essas coisas. O animal não humano, ele não tem esse propósito, mas ele está muito mais conectado ao lado espiritual, quando ele está conectado com a sua essência. Quando ele não está conectado com a sua essência, ele desenvolve as doenças. Então, desenvolve doença física, desenvolve doença mental, desenvolve doença emocional. E aí tudo vira uma bagunça, né? Mas quando ele tá conectado com a essência, ele tá lá conectado com todo mundo. Tipo, tô percebendo que a minha tutora ali tá estranha, tô percebendo que não sei quem tá estranho. Ele fica ali, ó. Tipo, não tem o que fazer, vou ficar fuxicando na vida dos outros. E aí, se ele tem um arquétipo de herói desequilibrado, aí ele fica querendo salvar o outro. Porque ele não tem o que fazer. Então ele vai lá e fica querendo salvar o outro. Então ele quer salvar o vizinho, ele quer salvar a pessoa da família. Assim, fica fugindo a concentração dele para outras coisas. Bem isso. O esponja é um pouco diferente, porque o arquétipo de herói ele tem mais relação com essa compensação da alma, de querer compensar erros, porque não existe na espiritualidade erros e acertos, mas na realidade encarnatória existe, de outras vidas. Então, inconscientemente, ele está fazendo isso para acertar os erros que ele fez. O esponja não. O esponja é uma mediunidade desequilibrada. Então, é aquele animal que está sempre vendo seres nas outras dimensões, que está sempre captando energias, que está sempre adoecendo, porque ele está ali puxando energia, ele não está equilibrando a mediunidade dele. Né? Isso acontece muito com animais que estão em apartamento, porque eles não conseguem aterrar. Eles não conseguem. Quando a gente fala de aterramento, não é simplesmente pegar e colocar o pé na terra e pronto. É estar conectado com a sua encarnação, estar conectado com a matéria. Quando a gente consegue se conectar com a matéria, a gente consegue ter o foco aqui na matéria. Então, não fico me perdendo nas energias dos outros. Eu tô aqui focada no meu propósito, na minha missão, na minha encarnação. Então, são vários fatores que fazem eles adoecerem. Pelos tutores, sendo, né, tudo isso aí de fator. O que pode ser feito? Tratamento energético. Tratamento energético, comunicação intuitiva. Na comunicação intuitiva, a forma que eu faço, não sei como que os outros fazem. Eu me conecto com o eu superior, quando vem de uma forma preventiva, né? Eu me conecto com o eu superior e pergunto, o que pode dar errado nessa encarnação? Quais que são vamos dizer assim, as fragilidades dessa alma aqui nessa encarnação. Ele pode vir a adoecer de rim. Ele tem uma fragilidade renal, ele tem uma fragilidade tal. Então a gente já começa a trabalhar isso. Por que ele tem essa fragilidade? E aí a gente começa a acessar a questão de outras vidas. Ou começa a acessar a questão de ancestralidade também, que também interfere na saúde dos animais. E sobre essa questão de ancestralidade, a gente vai ter outra live sobre isso, com a Ari. Então são muitos fatores. E daí a gente trabalha a questão ancestral, dá para trabalhar isso na comunicação intuitiva, a forma que eu trabalho, né? Na comunicação intuitiva, porque na comunicação intuitiva eu entro com a harmonização, eu entro com o reiki, eu entro com regressão, eu entro com várias coisas. Né? Dá para entrar com a constelação familiar também. Mas estou vendo que aqui é uma questão realmente do tutor. O tutor está muito estressado, o animal né, tá ali estressado também. Aí tem que olhar de tudo um pouco, sabe? Porque assim, se é uma pessoa, por exemplo, que não tem tempo para ela não vai ter tempo para o animal também. E muitas vezes o principal adoecimento é pelo manejo. Não é só pela questão assim, tipo, tá adoecendo pelo tutor e não sei o quê. Mas o manejo, ele começa no tutor. Ele não Sim, começa no animal. exato. Então eu tenho que, nós médicas veterinárias que trabalham com essa integrativa, a gente consegue acolher o tutor também.
né? Principalmente quem trabalha com a parte Exato. energética. Então a gente consegue fazer o reiki no tutor, para ele também receber o tratamento. Porque qual que é o pior problema do animal adoecer pelo tutor? Ele está puxando a sintomatologia, ele está puxando os sintomas, as sensações. Mas não tem como você tirar a fonte, não tem como você tirar a Exato. semente que está lá no tutor. Porque aquilo lá é criação dele. Só que aí Exato. tem leis universais, a lei do espelho e a lei da cocriação. A lei da cocriação diz que eu vou cocriar o que eu tenho de energia, o que eu estou emanando energeticamente para o universo. Então, se eu estou emanando riqueza, abundância, eu vou ter abundância na minha vida. Se eu estou emanando escassez, se eu estou emanando pensamentos negativos, o universo vai pegar e, ó, então se ferra aí. Né? Você gosta, então toma. Né? Você não para de pensar nisso. É bem isso. E a lei do espelho diz que o que está dentro de mim vai refletir no meu externo. Então, se eu sou uma pessoa reclamona, eu vou atrair situações que vão me trazer reclamação. Eu sou uma pessoa chata, eu vou atrair pessoas chatas. E isso é uma lei universal, não tem como a gente fugir disso. Isso pela espiritualidade, Exato. tá? Então, se eu estou aqui querendo expandir a minha consciência, vão aparecer situações para eu expandir a minha consciência. Isso para qualquer situação, tá? Seja, eu quero me curar. Aí começa a aparecer, sabe o famoso, estou orando e tá vindo respostas, mas eu não estou vendo as respostas, porque eu só estou com expectativa que venha de determinada forma. Então, isso é a lei do espelho. Então, se eu estou esperando que venha de determinada forma, às vezes demora para vir, porque também tem um fator que vai vir o que você precisa, não o que você quer. Então, isso Ainda também tem isso. acontece. Então, tratamentos energéticos, tratamentos preventivos, a medicina preventiva, minha opinião, é a medicina energética, é a medicina que tem essa visão holística, essa visão, né, de integrar o ser. Porque nós não somos só o corpo físico. Antes de estarmos na matéria, nós somos energia. Nós somos a alma, né? E daí vem uma coisa que está se desenvolvendo também, que é a medicina quântica. Então, Sim. o que é a medicina quântica? A medicina quântica diz que a doença que você tem, ela foi gerada por uma energia. Mas de onde que vem essa energia? Vem dos impulsos elétricos do nosso cérebro, gerado por emoções e pensamentos. É como se os nossos pensamentos e as nossas emoções fossem assim, a gasolina para o carro começar a funcionar. Perfeito. Então, é bastante coisa, Muito né? Eu perco às vezes uma explicação. Então é perfeito. isso, tá? No meu ver, né? Seria os tratamentos energéticos, os tratamentos que conseguem incluir o tutor junto, só que não é sempre que a gente consegue incluir o tutor, porque como a Suzana falou, não é sempre que o tutor tem esse pensamento também. Exato. Ou às vezes ele não quer mexer. Porque, Também. por exemplo, a mesa quântica, ela traz muita consciência. De forma inconsciente, às vezes. Ela começa a trazer assim, tipo, olha, uns insights aqui, assim, sabe? E aí começam a acontecer coisas na sua vida. Começam a mudar coisas na sua vida. E nem todo mundo quer isso, né? Por exemplo, tem um caso lá de dermatite. Dermatite, pessoal, gente, tutor que tem paciente com dermatite não quer mexer na dermatite. Ela tá lá controlada, não quero mexer, não quero mudar, pode estar um negócio horrível, destruindo o organismo do animal. Principalmente com aquelas medicação maravilhosa. Não vou entrar em detalhes. Tá lá destruindo a vida do animal, mas a dermatite tá parada. Não quero mexer. Também. Mesmo que eu entre só com tratamento energético, ele vai mexer. Porque os tratamentos energéticos, eles têm uma função de atuar no espírito também. De expandir a consciência, de movimentar coisas. Olha, tipo, você está gerando uma doença que começou lá na tua infância, com determinada emoção, uma sensação de abandono, uma sensação de rejeição. E aí essas coisas vão vindo. Não é que nós estamos abrindo para isso acontecer, mas é a própria alma da pessoa que está buscando aquilo. Porque só vai acontecer de vir à tona para a consciência o que precisa vir para a evolução daquele ser. Só que também é respeitado o livre-arbítrio. Se a pessoa não quer, e daí o não querer, às vezes, influencia Também. na situação do pet também. Exato. Porque às vezes o pet está lá trazendo uma situação de, ó, você tem essa chance aqui de aprender tal coisa, de evoluir tal coisa, de se curar também. Exato. Mas às vezes a dor é tão grande, não quer mexer. Exato. Tem muito Não isso. sei se consegui responder ou se ficou muito, se eu me enrolei muito. Foi perfeita a sua explicação.
Top, top. Obrigada. Bom, deixa eu tomar uma água aqui, pera. Tá, tudo bem. Deixa eu ver se tem mais alguém perguntando alguma coisa. Acho que É um assunto bem bem complexo, gente. Eu tô tentando complexo, trazer aqui verdade. pro perfil aos pouquinhos, porque é muita coisa. Muita. E os animais, eles estão ali justamente para nos ajudar, tá? É, não é o único motivo, Né? né? Mas sim, É. eles estão aqui para ajudar também. Os animais também estão aqui para ser animais. Isso é uma coisa que vem muito Exato. na visão sistêmica, né? Cada um no seu papel. E às vezes a Exato. gente tira eles do papel, Sim, né? E aí adoece verdade. também, porque tira Verdade. força. Verdade. É, Continue, Suzana, nos conte sobre o biomagnetismo. Você falou que sim, tem evidências científicas. isso. Você sabe explicar assim de uma forma mais cientificamente, uma forma mais visível, assim, que a gente consiga imaginar o funcionamento? Você consegue ter uma ideia assim de como explicar pra gente? Tipo, Tá. a gente sabe que tem ímãs. Sim, isso. Vamos lá, vou tentar, tá? Espero que o nervosismo não atrapalhe. Então, o que é que acontece? Os ímãs, né? Biomagnetismo, primeiro, a gente atua fazendo uma leitura do campo eletromagnético daquele ser, seja um ser humano ou um animal. O campo eletromagnético, ele é formado através das células do corpo, da energia, de tudo que compõe ali aquele corpo físico, certo? É, e a energia de tudo da nossa vida fica ali naquele corpo. O biomagnetismo, primeiro, ele faz aquele rastreio para puxar o que é que tem dentro daquele campo eletromagnético, precisando ser olhado, precisando ser tratado. A partir do momento que ele é rastreado, que traz à tona as informações, né, que precisam ser tratadas e limpas, aí vem os ímãs. Os ímãs, quando eles são posicionados em polaridades, né, positiva e negativa, que vem a questão aí da, da parte mais científica, digamos assim, é, eles são capazes de fazer uma neutralização do pH sanguíneo daquele corpo. E aí, as disfunções orgânicas, elas ocorrem justamente por um fator do desequilíbrio do pH sanguíneo. Nesses estudos científicos, eles comprovam a questão por exemplo, das hemácias. A conformação das hemácias. Pegam um corpo que está com alguma doença, alguma alteração, né? Coleta o sangue, avalia ali a conformação das hemácias, tudo bonitinho, pH, enfim. E aí, depois da sessão, eles conseguem observar uma reestruturação, uma ordem dessas hemácias, como se tivesse equilibrado e neutralizado aquilo que precisava ser neutralizado. E aí, o que é que acontece? A partir do momento em que o pH ele está ou mais ácido ou mais básico dentro do nosso organismo, ele predispõe à entrada de micro-organismos, né? Fungos, bactérias, vírus, ácaros, parasitas. E esses micro-organismos vão começar a trazer disfunções orgânicas para o nosso corpo físico. Seja uma doença numa glândula, num órgão, em qualquer parte do nosso corpo. Isso já na parte física mesmo do tratamento. E a partir do momento que aqueles ímãs eles são posicionados em determinados pontos do corpo, vai ocorrer um equilíbrio desse pH sanguíneo, consequentemente vai ocorrer os ajustes e a eliminação daqueles micro-organismos, porque se eu estou alterando o pH sanguíneo para uma forma positiva, então eu vou eliminar aquilo que não deveria fazer parte daquele corpo. Ou seja, se o pH está mais ácido, eu predisponho a entrada eu não lembro agora se é bactérias e fungo e parasitas, que é mais básico ou ácido, eu esqueci agora no momento. Vou dar uma Acho que é. relembrada. Isso. E aí predispõe esse tipo de micro-organismo. E se ele está mais básico, já é outro tipo de micro-organismo. Se eu neutralizo esse pH, eu não vou deixar aquele meio propício para a entrada daqueles micro-organismos, ou seja, eles não vão conseguir sobreviver naquele meio. Então, neutralizando esse pH, eu elimino aquele fator que está causando aquele distúrbio no organismo, certo? E aí, consequentemente, equilibrando um corpo no sentido geral, que pega na raiz do problema, aí eu vou conseguir equilibrar aquele corpo como um todo, de dentro para fora. Tanto a parte física quanto a parte energética.
porque, né, os distúrbios energéticos e físicos, eles estão entrelaçados, estão interligados. Então, se eu mexo numa coisa, consequentemente, vai alterar a outra parte também. E aí ajusta tudo. Não sei se eu consegui te responder. Acho que sim, viu? Eu acho que para quem assim não sabe, não consegue, por exemplo, ver muito, né, imaginar o campo eletromagnético, imaginem como se fosse o nosso corpo, só que mais elétrico, tipo, tivessem Isso, vários pontinhos elétricos, isso, como se fosse assim, entre a alma e entre o corpo físico, e ficasse bem no meio. isso. É Exato, um reflexo do nosso corpo, de quem exato. estamos aqui, né? Exato. E os ímãs, né, eles têm o magnetismo, todo mundo já viu, já pegou no ímã e sabe que eles atraem e repelem algo. Então, eles têm esse poder, né, de equilibrar o meio para poder fazer os devidos ajustes. E aí, as pessoas podem até achar, mas a distância funciona. Funciona. Eu digo, funciona. Porque a gente precisa só da conexão, da energia. O tratamento, o animal vai receber de onde ele estiver, o ser humano vai receber de onde ele estiver, porque tudo é energia. E, por exemplo, aqui na parte do rastreio, né, quando eu vou rastrear as informações, na parte emocional mesmo, deixa eu pegar aqui a fichinha, deixa eu tentar, ai meu Deus, mostrar aqui, peraí. Deixa eu ir respondendo a Adri, eu não sei se a Adri Tá, ainda tá aí, sobre a questão da dermatite. Quando você falou sobre a dermatite, mesmo sendo algo amplo, está ligado a qual situação? Varia, tá? Assim, eu acho que a Suzana também já vai começar a trabalhar dessa forma, mas na metafísica da saúde, na metafísica da saúde, a linguagem do corpo, todas essas visões, né, que compreendem ali, que englobam emoções e pensamentos que criam doenças físicas, varia muito entre os autores. Então, eu uso a comunicação intuitiva para confirmar o eu superior daquela alma, porque é muito individual. Então, eu já peguei casos de dermatite, por exemplo, que era tristeza, mas também já peguei casos de dermatite que era raiva. Só que aí a gente tem que pensar que existem 4 emoções básicas, né? O resto são só evoluções dessas emoções básicas. Então, a gente sempre. A forma que eu trabalho é sempre me aprofundando, cavando, cavando, cavando. Tipo, eu sempre sei, assim, tipo, cara, tem mais coisa, né? A egrégora me guia muito para isso. Então, estou sempre cavando, até chegar ali, agora entendi, agora a gente consegue ter uma ideia do que estava, que às vezes é assim, imagine que são várias camadas, né? Então, uma camada ali está representando tristeza. sim. É tipo camada de sujeira. Isso, Tristeza, raiva, bem isso. mágoa, ranço, não sei o quê, papapá, papapá, coisa de vida passada. É o que mais tem, Muito individual. Muito individual. muito. Pode É continuar, bem Su. isso. É bem isso mesmo, importante. É, por exemplo, em seres humanos, né, existe também o tratamento com biomagnetismo à distância e também. Ixi, Su caiu. Tá. Bom, gente, vamos esperar um pouquinho que eu acho que ela já volta, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Não é a minha internet que tá ruim, né? Só pra saber. Eu acho que caiu o dela. Vocês estão ouvindo bem? Tô fluindo bem aqui pra vocês? Eu acho que é o dela mesmo. Aí. Peraí, Su. Aí. Voltou. Voltei! Caí um pouquinho aqui. Mas vamos lá. Voltando. Por exemplo, o rastreio da forma presencial que o pessoal faz em seres humanos, ele é bem interessante. O paciente, né, a pessoa fica numa maca deitada e o terapeuta vai lá com os ímãs mesmo, só que eles são maiores. Os ímãs que eu trabalho, né, como é na mesa, eles são bem pequenininhos. Daqui a pouco eu mostro, eu só concluir essa parte. Então eles pegam uns ímãs bem grandinhos assim e vão colocando no corpo da pessoa que está deitada na maca
e o próprio corpo daquela pessoa vai responder onde que ela vai precisar de um tratamento. É incrível. Como que ele responde? O corpo, o músculo começa a mexer. O terapeuta vai lá fazendo a análise, o rastreio dessa forma. Eu não sei porque eu nunca fiz presencial, né? O que eu peguei aqui foi para fazer à distância, mas eu estudando achei bem interessante. E aí, quando ele vai lá fazendo o rastreio e coloca o ímã, o músculo da pessoa mexe assim, dá uma piscada. Aí ele entende que é ali que ele precisa colocar o ímã e vai lá e coloca. E aí pronto, assim ele vai puxando o que é que aquela pessoa precisa e vai destrinchando tudo. E aí coloca os ímãs lá e eles ficam atuando durante determinado período. E aí, no caso da forma como eu faço, que é à distância, então, deixa eu virar aqui. Opa. Aqui é a nossa fichinha. Aqui é a nossa fichinha de rastreio. Então, o que é que acontece? Vou contar um pouquinho da parte mais técnica da sessão para a galera que está aí assistindo entender um pouco como que eu faço em casa, né? Pode mandar. Tá. Aqui eu coloco os dados do animal e a gente coloca também os dados do tutor e a queixa principal. Lembrando que durante as sessões, né, conforme elas vão ocorrendo, se surgirem outras questões, a gente pode também ir incluindo, que já aconteceu muito isso, né, Lau? Lau Uhum. percebeu, ele apareceu esse comportamento aqui agora, vamos incluir, inclui também, sai mais coisa. Enfim. E aí a gente vai e faz a leitura da frequência vibracional do animal, né, primeiro. Depois a gente vem para as áreas de impacto, que aí vem, né? Tutor, sempre, ambiente. A gente trabalha também muito a ancestralidade do animal, pai, mãe, fechamento de portas, ou seja, quais são as áreas que estão impactando e contribuindo para que o animal tenha aquele desequilíbrio, seja ele energético, físico, emocional. E a gente vai rastreando tudo, né? Eu vou fazendo o rastreio como? Com o pêndulo, que é esse cristal aqui, né? Esse objeto. Ele vai nos responder, é através do pêndulo que a gente vai adquirindo as respostas no rastreio. Para quem não conhece o pêndulo, ele responde através do sim ou não, né? Se eu pego aqui, faço qualquer. As perguntas elas têm que ser sempre com respostas de sim ou não. Então, eu vou fazendo o rastreio, por exemplo, qual que é a área de impacto? Aí, se ele girar para esquerda, sentido anti-horário, ou no sentido horizontal, a resposta é negativa. Então, aí eu vou passando para o próximo. Se ele responder para cima e para baixo, ou no sentido horário, uma resposta sim. Aí eu vou demarcando. Então, eu vou demarcando todo aquele território, né? Puxando tudo que o animal precisa. Aí eu mexo aqui na parte das emoções do animal, o que é que precisa ser desativado de emoção assim mais negativa, e a gente ativa as emoções positivas, que é para poder fazer uma harmonização nesse campo emocional. Aí aqui nessa parte dos pares emocionais vem muita questão do tutor. Geralmente, ou do tutor, então do próprio animal, porque o animal também ele tem a personalidade própria. Eu digo aqui, convivo com os meus aqui diariamente, os três, cada um tem sua personalidade. E aí saem questões assim muito emocionais. Por exemplo, angústia, tristeza ou raiva, ódio, raiva, rancor, principalmente quando eu faço uma sessão para animal agressivo. É certo sair o parzinho, que eu já até decorei aqui, o número 30, que ele é ódio, raiva, rancor. Sai muito. Então, assim, vou puxando tudo que está ali no campo emocional do animal que precisa ser limpo. Na parte dos reservatórios mesmo, trabalha muito com a questão dos micro-organismos, então a gente consegue eliminar e limpar micro-organismos do corpo do animal. E aí vem uns protocolozinhos de desintoxicação, de aumentar a imunidade, que aí atua muito na questão de pele. Rastreio geral também, que pega tanto a parte emocional quanto a física, mas sai muito mais questão física aqui, de alterações físicas mesmo. A restauração energética, que faz a limpeza. Aí vem aqui para a parte dos sistemas, né, que a gente atua também com todo o trato sistêmico mesmo, físico do animal. Então tem algumas doenças mesmo, a parvovirose, sinomose, sai muito também. É, oncológico, especial felinos, que é um próprio para os felinos. Enfim, e aí no final a gente faz a leitura energética da frequência vibracional após receber o tratamento, que ela sempre aumenta. Ou seja, confirmando que a limpeza foi ocorrida e o padrão vibracional do animal se elevou. Terminando, eu venho com os ímãs, que aí eles são bem piquititicos. Aqui, eles têm as duas polaridades. Ele é bem pequenininho. Então, vermelhinho. Os dois têm aqui, ó. Tem o lado vermelho e o preto. Tanto faz. Então,
A cor preta é a polaridade negativa e a cor vermelha é a polaridade positiva. Eu sempre impacto em pares, porque os dois juntos é que vão ter o poder de equilibrar aquilo que está em desequilíbrio, que está disfuncional no organismo do animal. Ah, e como é que você vai saber onde você vai colocar? Percebam que aqui tem, ó, todos os órgãos, né, os órgãos principais, pulmão, estômago, fígado, tanto na parte das costas quanto na parte da frente. E aí, através do rastreio, é que eu vou saber onde que eu vou colocar esses ímãs. E aí, depois que eu puxo tudo, eu coloco em cada ponto do corpo do animal esses ímãs. E aí, ele vai fazer o tratamento à distância, né? E o tempo também que os ímãs ficam impactados na mesa, quem me responde é o meu queridinho pêndulo. Sem ele, a sessão não flui para mim, gente. Eu preciso muito dele. Enfim, quem trabalha com radiestesia, com pêndulo, sabe bem a importância desse maravilhoso. E aí, a sessão flui, né? Vem também aqui a mandala das limpezas energéticas das áreas de impacto, ou seja, se deu que o que está impactando é o tutor, é o ambiente, a gente vai fazer uma limpeza. E aqui é a parte das emoções, né? Onde eu vou desativar e ativar as emoções que ele precisa. Deixa eu voltar aqui agora só para falar um pouquinho. O que foi que eu ia falar, meu Deus? Dessa parte aqui da. Ah, lembrei! Lembrei de um ponto muito importante, que isso eu fui descobrindo ao longo das sessões. Quando sai impacto tutor e ambiente, por exemplo, o tutor e o ambiente também recebem o tratamento. Porque se o animal está puxando aquela energia, né? São desequilíbrios energéticos, energias que ligam o tutor, o animal àquele tutor, o animal àquele ambiente. O animal ele recebe o tratamento e o ambiente também recebe a limpeza energética. O tutor também recebe a limpeza energética. E eu vou percebendo também, por exemplo, com pessoas mais próximas que eu já pude fazer a sessão, as mudanças que foram ocorrendo até em mim mesma, quando eu fiz para os meus, eu pude sentir que mudou alguma coisa dentro de mim. Eu fiquei mais tranquila, eu não sei explicar exatamente, verbalizar. Mas eu senti as diferenças quando saiu o impacto tutor, né, que eu fui fazer a sessão aqui. Porque, assim, primeiro traz para a minha consciência o que está ali dentro de mim, que eu ainda não estou enxergando. E a partir do momento que traz para a nossa consciência, a gente começa a olhar para aquilo ali e aquilo começa a ser limpo também. Então, a gente recebe também o tratamento de uma forma mais indireta, né, através do animal que puxa, mas a gente recebe também. Que mais? Você quer fazer uma apresentação, ou, tipo, usar os meus, assim, pra você mostrar pro pessoal? Quero, quero sim. Quer? Do, Vocês do... querem, gente? Tipo, fazer agora, assim, tem como? Ah, fazer uma sessão agora, ao É, vivo? pra mostrar pro pessoal. Pode ser. Agora, será que vai Pode dar tempo? ser. Porque a live tem esse negócio de cortar também. Não sei, tem? Nossa, nem sabia Acho disso. que quando dá uma hora, ela corta, sei lá, uma coisa. Mas já tem quase uma hora. Mas Tá, seria então vamos fazer o interessante. É bom. seguinte. De... Então vamos fazer o seguinte, gente. Vocês topam? Isso, é Comentem aí pra gente melhor saber se perguntar pra vocês galera. topam. Que daí, se vocês toparem, daí eu finalizo essa live e a gente começa outra. E aí eu trago o Melo. Que o Melo daí ele fica aqui. Eu Legal. até traria o Simba, mas o Simba não fica comigo, ele fica com o Lucas, né? Então, Ótimo. então fecha ele aqui, ele não vai ficar. Tá bom? Traz o Simba, que é justamente Beleza. isso. É, É, tem que trazer o Lucas também. Ô, é, amor, vem aqui junto com o Simba. traz todo mundo. Deixa Tá, eu ver só gente, se tem então mais eu vou. alguma pergunta aqui pra gente Tá, responder, que eu vai não vendo aí. vi. Deixa eu ver. A Sandra está elogiando o seu trabalho. Ai, obrigada, Sandrinha. Trabalho maravilhoso. Eu tive a oportunidade de vivenciar a experiência com o meu Chico. Foi uma experiência incrível, gente. Chico, nossa, Chico, eu me lembro. Posso contar, Sandra, um pouquinho de Chico? O tratamento surtiu efeito logo na primeira sessão, foi. Resumidamente, Chico, não vou entrar nos detalhes, né? Mas Chico, ele tinha, era questão comportamental e vômito, ele tinha vômitos frequentes e ele era muito recluso, ele não interagia, claro, pronto, já foi autorizado. Ele não interagia com a tutora. E isso estava gerando muita angústia, porque ela já tinha tentado de tudo e não sabia mais o que fazer, né? De ver, imagina, você ter seu animalzinho, ela resgatou ele das ruas, né? Lembrando dessa parte também.
Ver esse animalzinho ali no canto, quieto, parado, sem interação, apático. Ele tinha uma cara assim, triste, apático mesmo. E a gente começou a fazer a sessão, saiu um bocado de coisa. Puxa, ele estava captando energia de pessoas da rua. Acho que acredito que do momento em que ele morou nas ruas, né? Saiu muita coisa assim que a gente ficou, meu Deus do céu. E aí ele tava uma esponjinha na rua, captando a energia da galera toda. E aí aquilo tava tudo dentro dele, gerando todos os desequilíbrios. Nossa, quando fizemos a primeira sessão, já depois dessa primeira ou na segunda, eu não me lembro exatamente, mas foi logo no início, ele começou a outro gato explorando o ambiente, interagindo. Ela até fez um vídeo, me mandou. Ele super carinhoso, ia receber ela. Mudou, era outro gato. E aí foi minha primeira experiência, assim, saindo dos meus, né, da minha experiência interna ainda, que aí foi com Sandrinha e Chico, que foi muito massa. A gente, tanto eu quanto ela, ficamos assim, maravilhadas. Eu falei, meu Deus, que incrível e tal. Então foi bem legal, muito legal mesmo. E aí foi Nossa, só fluindo, fluindo, fluindo. Toda vez que eu começava a fazer com outro animal e vinha mais coisas. E aí os clientes, meu Deus, tô chocada. Meu Deus, é bem incrível. Ah, e recentemente também tem um. Eu vou até postar o depoimento da tutora. Ela é minha colega veterinária também. A gente começou a fazer a sessão do gatinho dela que tem problema em bexiga crônico de muito tempo. Ele tem 14 anos, é um gato. Tem sedimento em bexiga, que são aqueles cristalzinhos, cálculo em bexiga, e ela sempre no tratamento convencional. Aí a gente se abriu para receber o biomagnetismo, ela topou, falei, vamos iniciar, vamos fazer. Ele mudou também, tanto a parte comportamental, ficou mais explorador, ficou mais grudentinho com ela, como ela fala. E recentemente ela foi repetir a ultrassom para ver como que estava o cálculo. Ela não chegou a fazer cirurgia porque ela não entrou muito nesse detalhe, mas eu acredito que foi porque era um tamanhozinho que não estava interferindo tanto. E aí o cálculo sumiu. Simplesmente. O cálculo não estava mais lá. Ou seja, o biomagnetismo, através dos ajustes, né, dos reequilíbrios, do equilíbrio do pH, de tudo, do que ele precisava receber, e saiu muito questão da bexiga do trato urinário, conseguiu dissolver aquele cálculo. Então, assim, funciona, gente. Ah, mas é a distância. Funciona. é muito É bom. muito legal. A bio A pode ser pergunta. feita com preventivo ou seria mais curativo? Ótima pergunta, Carol. Sim, sim. Pode ser feito como preventivo, sim. Inclusive, eu fiz lá no início também para amendoim, um cachorro lindo, maravilhoso, fofo, que a tutora tinha feito para a gatinha dela, que gostou muito e aí tivemos ótimos resultados também. Foi uma experiência incrível dessa gatinha. E aí ela falou: Ah, eu quero fazer amendoim. Amendoim não tem nada, mas eu quero fazer só para prevenção. Deu tudo certo nas sessões, mas saíram questões de predisposição futura. Ele é um cachorrinho que tem mistura com da salsicha, a raça dos meus. Que aí tem problema de coluna. Ai, pasmem, saiu lá, não sei o que, de coluna. Ele não tem atualmente nenhum problema que chame a atenção. Ele anda normal, não demonstra nenhum desconforto em coluna. Mas saiu lá. Saiu parezinhos que estavam direcionados para a questão da coluna, ou seja, então eu já consegui fazer uma prevenção também para que ele futuramente não tenha esses problemas de coluna também. Não é que ele não vai ter, mas eu já comecei a minimizar, por exemplo. Eu não, né? O biomagnetismo. Então, atua assim como prevenção. Foi uma ótima pergunta. Lembra que eu falei, gente, que a medicina preventiva é energética? Isso, exatamente. Exatamente. Energética e quântica, né? Apesar de não serem parecidos dá a sensação de ser parecido, mas é diferente, né? O quântico pega mais esse campo eletromagnético mesmo. Exato. Bom, gente, Exatamente. então eu vou pegar o Melo lá. Eu quero fazer com o Melo porque o Melo vai ficar aqui e eu quero ver como que ele vai reagir Ah, com o Bill tá. acontecendo Ótimo. junto. Eu acho que vai ser interessante. Incrível, interessante. E, e aí me deem 5 minutinhos, só para eu trazer Tá, ele aqui de volta, tá? tudo bem. E aí as dúvidas que vocês tiverem podem mandar no início da próxima. Aí eu vou Com mandar o. Acho que você tem certeza, ainda testemunho do certeza. Melo, né? Tenho. Eu acho que eu Posso postei ver. até lá no. Beleza. Acho que Então, respondemos tudo aqui, não foi, galera? eu acho que sim. Tá. Obrigada, Carol. Perfeito. Tô adorando conhecer essas novas terapias. É incrível mesmo. Muito massa. A gente É um vai fazer mundo novo, para gente.
Roberto, tô pra fazer aí de Carol, Roberto, Que legal. o cachorrinho. O Roberto é o que eu fiz também, né? Que era Sim, o Arcturianos lá. Tá. Se prepara, assim, porque a comunicação intuitiva dele meu Deus, foi uma babado. delícia. Personalidade só um pouquinho forte. Só um pouquinho, né? É, só um pouquinho. Meu Deus. Enfim, teve algumas. Pode até passar, Carol, o relatório pra ela, tá? Porque tem umas coisas ali que eu acho que é interessante que já pegue Tá, no tá, biomagnetismo, tá? beleza. É Então bom. é isso, gente. Gratidão por quem for sair agora, né? Mas ficou aqui até agora. Gratidão, muito, muito obrigada por estarem aqui. Espero que tenham gostado de conhecer o biomagnetismo. E quem vai ficar, 5 minutinhos que eu vou pegar o mel, tá? Isso. Tá bom? Beijo e até daqui a pouco.